Rodrigo Borges, militar da Marinha do Brasil, sempre foi um homem ativo, mas após um grave acidente de carro, tudo mudou. Durante um mês em coma, o mundo dele parou. Mas mesmo com lesões neurológicas que desafiaram seu equilíbrio, ele encontrou na rotina de exercícios um novo começo. Quando pensamos em exercício físico, não temos ideia do impacto profundo que ele causa em nosso emocional. Não se trata apenas de construção de músculos, de ganho de resistência, e sim o quanto ele produz hormônios que vão ser responsáveis pelo seu humor, pela sua capacidade de transpor os desafios da vida. Rodrigo faz exercícios em seu apartamento usando apenas o peso corporal para auxiliar no processo de manutenção e aumento do nível de condicionamento físico. A água da piscina, o campo de grama sintética e a academia do condomínio onde ele mora se tornaram grandes aliados de Rodrigo, o ajudando na sua rotina de treinos diários. Rodrigo, você poderia compartilhar conosco o momento em que você percebeu que o exercício físico seria essencial na sua recuperação e superação? Sim, desde sempre, sim, eu sempre fui muito voluntarioso quanto ao exercício físico. Principalmente quando eu, depois do acidente, acordei do coma, foi falado para mim que quanto mais exercício, quanto mais eu me motivasse, quanto mais eu desse de mim, seria preponderante para minha recuperação. Querendo ou não, nós sabemos, conseguimos visualizar e perceber que a qualidade de vida está muito atrelada, está muito associada à parte física. Não só de esportistas, de atletas, mas nossas também, de humanos, seres humanos simplesmente mortais, é uma coisa assim, primordial para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Lohan, naquele momento, estava com 11 anos e se viu lutando contra a ansiedade depois do acidente do pai. Ele encontrou no esporte uma nova forma de se sentir bem. Lohan, conta pra gente sobre o momento em que você decidiu que era hora de começar a se exercitar e o que te motivou a dar esse passo. Bom, então, tudo começou quando o meu pai sofreu um acidente e eu, ao invés de me permitir sentir, ficar triste, eu tentei segurar o máximo possível por conta da minha mãe também, para não jogar mais carga em cima dela. Eu reprimi os meus sentimentos para dizer que está tudo bem, porque ela já estava muito preocupada. E acabou que em 2021 eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Já tive até crise de pânico uma vez e foi bem pesado, falta de ar, sensação de desmaio. Então, enquanto eu estava sofrendo no meu quarto, todo mundo achava que eu estava bem, que eu estava tranquilo. Eu nunca deixei ninguém sentir pena de mim. Lá para 2022, 2021 mesmo, no finalzinho, eu comecei a entrar na academia. Foi algo que mudou a minha vida por completo. Eu não vejo mais a minha vida sem um exercício físico, porque toda a ansiedade, todos os estresses do dia eu coloco na academia. Eu comecei também a prática das artes marciais, que é a minha nova paixão também. Agora eu faço boxe, jiu-jitsu e academia. Isso realmente salvou a minha vida. Yeah. Fit League, Dylan Hooks, Slings, let's go. I'ma get this off my chest, no bench press time at the gym, then I feel less stressed. Give me my therapy, take your best guess. I don't need time off, I don't need rest, yes, feeling like a villain now. Push it till failure, see the rage in Dylan's eyes. Angry, I get the stronger, I feel inside. Add more weight, at a place, stop killing time. Hit the gym, add fuel to the fire. Teach you so bitter, stay so bitter. Mama ain't raised no fool, mama ain't raised no quitter. Raised no quitter, confess that it changed. Best to explain, I turn stress into gains. I say yes to the pain, they got excuses, let them complain. Let them complain, let them complain, let them complain. They got excuses, let them complain, let them complain. Turn stress into gains, I say yes to the pain. They got excuses, let them complain.
hoje eu posso dizer que eu tô bem comigo mesmo, que eu não tô mostrando um Lohan que não é. Eu tô mostrando o meu eu verdadeiro. A presença de Ana tem sido fundamental. Essa união familiar influenciou no processo de recuperação de Rodrigo e Lohan. Ana é o pilar emocional dessa casa. Seu apoio foi além das palavras. Ana, como você vê o impacto dessas mudanças na saúde e na unidade da sua família? Na verdade, essa questão do esporte especificamente foi o boom, né, que precisava na vida tanto do Rodrigo quanto do Lohan. Na época que aconteceu o acidente do Rodrigo, a gente nunca espera passar por isso, né? A gente sempre vê pessoas passando, mas a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. Quando eu soube do acidente do Rodrigo, naquele momento eu não imaginava que seria uma coisa tão grave, né? Eu soube que ele sofreu um acidente, fiquei preocupada, fomos para o hospital e aí, no momento que a gente percebe, eu falo a gente porque estava o meu sogro junto comigo também naquele momento, o Lohan, que é uma coisa bem grave, que o médico chegou a falar para mim que não sabia o que ia acontecer, que ele poderia morrer, ou poderia vegetar, ou poderia ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida. A gente entra num mundo que a gente só ouve falar, que é o mundo da lesão cerebral, né? Que é um mundo muito difícil, muito complexo e que a gente só sabe vivenciando. E aí o médico comentou com a gente que era um furacão que a gente estava entrando e a gente não sabia em que momento que a gente ia sair desse furacão e se a gente ia sair desse furacão. E eu comecei a me apegar primeiramente com Deus, né? Porque no meu caso, eu contando a minha história especificamente, eu tenho certeza que eu não teria forças sozinha, que eu digo que eu estava rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinha. Porque eu tinha o meu marido e não tinha o meu marido mais, porque ele estava em coma e a saudade aumentando e as notícias sempre ruins, né? Não vinham notícias boas e aí eu me apeguei com Deus. E eu tenho certeza que a força que eu tive para aguentar toda essa situação veio de Deus, que sozinha com certeza não conseguiria. E aí foi o momento que, resumindo um pouquinho, o momento da alta, que ele foi para casa, só que ele foi para casa totalmente diferente. Foi para casa usando fralda, ele foi para casa com o lado direito paralisado, ele foi para casa como se fosse uma criança grande, né? Eu tinha o Lohan, nós tínhamos o Lohan, com 11 anos na época, e do nada é como se eu tivesse um filho grande para cuidar. Naquele momento eu tive a ajuda da minha sogra, muita ajuda da minha sogra, foi um anjo na minha vida, né? Meu sogro, até hoje ainda ajuda quando precisa. E a família no geral, né, que se prontificou a estar ajudando. Só que mesmo assim ainda era muito difícil. E aí de cara, com uma semana que ele estava em casa, eu já procurei os profissionais para ajudá-lo, né? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, toda essa equipe multidisciplinar para poder ajudar o Rodrigo. E aí começou todo o tratamento. Em contrapartida, tinha o Lohan, né, uma criança que viu o pai dele saindo bem de casa e voltando para casa totalmente diferente. Naquele momento o Lohan não tinha mais o pai dele. A gente, é bem pesado falar isso, mas não tinha, então ele não tinha mais a presença de um pai. Então eu via o Lohan forte e eu não imaginava que por dentro ele estava se corroendo e sofrendo. Teve um momento que ele chegou a falar com a minha mãe, isso eu descobri depois de alguns anos, que ele estava se mantendo forte para não me causar mais problemas. No caso, ele achou que ele chorando, ele ficando triste, ele ia me causar problemas. E aí foi toda aquela caminhada, o processo de fisioterapia, e o Rodrigo foi melhorando. Hoje o Rodrigo, eu falo para ele que eu não conheço ninguém igual a ele em relação à atividade física. Ele faz com gosto, ele faz com vontade, ele se dedica. E eu vou te dizer, Rodrigo, a atividade física para o Rodrigo é uma bênção, está sendo uma bênção em todos os sentidos. Na verdade, para qualquer pessoa né? Só que quando a gente está passando por essa situação, a gente percebe o quão importante é fazer atividades físicas e ter uma vida saudável, né? Em todos os sentidos. E aí o Lohan, né, desenvolveu, assim, como se nada bastasse, aconteceu do Lohan, a gente fazer uma viagem para Campos do Jordão. Eu senti que ele estava meio que se travando de sair de casa. Mas assim, eu não achava que fosse tão sério. Eu achei que fosse para da pandemia e tal. E aí nós fomos para essa viagem. No meio do caminho, o Lohan teve uma crise de pânico muito séria. Na hora, eu percebi que tinha alguma coisa a ver com ansiedade, mas não tinha noção, porque também a gente só ouvia falar. A gente nunca tinha passado por isso, nem na família, nem com conhecido.
ele parecia que ia morrer. A sensação, ele falou do jeito dele, mas ele falava que ia desmaiar, ele falava que não estava enxergando, a mão suava, ele agarrou na minha mão com uma força. E a viagem toda foi a viagem toda desse jeito. Ele sempre se travando, não querendo participar, não querendo curtir. Quando a gente chegou em casa, no mesmo momento que a gente colocou o pé em casa, eu procurei ajuda psicológica, né? Foi online. E aí ele desabou. E aí ele falou tudo o que ele já estava sentindo, só que ele não disse isso antes. Aí ele falou para psicólogo comigo do lado, e eu do lado também desabei, né? Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, Senhor, ajuda, Pai, porque assim, era mais uma coisa que eu ia começar a enfrentar como mãe, como esposa, né? Que eu estava enfrentando com o Rodrigo, agora como mãe, porque vivenciar a ansiedade no seu dia a dia é muito pesado, é difícil demais, porque você está com uma pessoa que se ama do seu lado, mas a pessoa que se ama, ela não consegue fazer as coisas. Ele falava para mim, mãe, eu quero viver. Ele falava isso para mim. Eu chego a me emocionar porque ele fala, mãe, eu quero viver, mas eu não estou conseguindo. Mãe, eu quero sair com meus amigos, mas eu não consigo. E aí eu também, ele começou também a focar muito em mim. E quando eu saía para ir na esquina, ele me ligava. Mãe, cadê você? Mãe, volta. Mãe. E aí a psicóloga começou com tratamento com ele. E eu também, claro, sempre orando, sempre pedindo a Deus, porque para mim tem que ser tudo em conjunto. Ela começou a fazer teste com ele. Lohan, sai no corredor amanhã, dá um passinho de cada vez. E aí ele dava 2 passos e não conseguia e voltava. E aquela sensação de pânico que vinha nele, ele voltava para dentro de casa de novo. E isso assim, durante dias. Até que a Aline, né, a psicóloga dele, falou sobre a questão do conjunto de coisas que ele deveria fazer, né? Dormir bem, procurei um psiquiatra também, não pode esquecer que a gente procurou ajuda psiquiátrica também. Ela falou, olha, o que você faz? Atividade física, escolhe alguma coisa que você gosta. E aí, no início vai ser difícil você conseguir sair de casa, você chegar até lá, mas depois você vai começar a gostar. Não deu outra, o Lohan começou a ir para academia, aqui do condomínio. E aí, ele começou a criar um amor muito grande por isso. Era todo dia, continua sendo, né? Todos os dias. E eu fui vendo o Lohan voltando a viver, a luz do Lohan voltando a brilhar, entendeu? E aquilo para mim foi, sabe, eu nem sei explicar o que eu senti naquele momento. Eu nunca falei sobre isso claramente, assim, nem para ele, mas para mim a sensação da ansiedade do Lohan ainda foi mais complexa do que o acidente do Rodrigo. Porque era uma coisa assim que a gente não imagina. A gente não imagina o que uma criança está passando. Ele tinha 11 anos de idade, entendeu? Então assim, graças a Deus também que ele foi muito claro com a gente. Ele nunca escondeu essas coisas da gente. Ele sempre falou, olha, eu não tô bem. Olha, hoje eu não tô legal. Olha, eu não tô conseguindo. Me ajuda. E nós, como pais, eu espero que outras pessoas também entendam isso, que a ansiedade especificamente não é brincadeira, nós não achamos que era frescura, que era bobeira, que era coisa da idade. Não, a gente abraçou ele e falou, não, você vai ter a ajuda que você precisa. Todos os profissionais que a gente puder para te ajudar, a gente vai chamar. E a gente vai estar aqui com você, para o que der e vier, para o que você precisar. Ele reacendeu, sabe? Ele reacendeu. A gente sempre tá, ele que tem ansiedade, ele até fala, mãe, talvez eu tenha que conviver com isso ainda, mas agora eu sei lidar com isso. Agora eu sei que isso não vai me matar. Eu sei que é um problema, é uma dificuldade que eu tenho, que eu passei, mas não vai me matar. E como ele já disse outras vezes, só que tem outros adolescentes, outras crianças, outros adultos que passam por isso calados, ou então quando falam, eles sofrem chacota, as pessoas zombam, brincam. E eu espero que esse documentário que você está fazendo sirva para isso também, de alerta para os pais, para os familiares, que quando alguém mudar de alguma forma ou tiver algum sentimento diferente, você notar isso, não deixe de lado. Abraça a pessoa, procura ajudar a pessoa, procura fazer o que você puder por essa pessoa, porque é importante. Voltando a falar do exercício físico é vida. Para mim, para eles e para todo mundo. Se todo mundo entendesse o que faz na vida de uma pessoa você praticar exercício regularmente, todo mundo ia fazer e ninguém ia deixar de fazer nunca mais exercício físico.
O exercício regular provoca uma cascata de respostas hormonais no corpo, liberando endorfina que combate o estresse e a dor, estimulando neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que melhoram o humor e a satisfação geral. Essas mudanças bioquímicas são aliadas poderosas no tratamento de condições como o trauma de Rodrigo e a ansiedade de Lohan. Cada lar carrega suas batalhas e triunfos. Qual é a sua? É mais do que uma questão, é um reflexo de nossa própria jornada na conexão entre corpo e alma que nos move adiante.